coletivo de 5 pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Bernardo Rai, médico psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+. É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra. A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo. Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E, na verdade, todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast do Coletivo Ser. Quem está assistindo a gente ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, sim, eu estou hoje de operador de telemarketing, com esse microfone diferente, está funcionando direitinho. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Também deem likes, compartilhem, curtam, e estamos aqui todos reunidos para falar de um assunto bem legal. Antes de fazer a introdução do assunto e da nossa convidada, gostaria que nossos participantes do painel, falei bonito, né? Painel, acho chique falar painel. Nossos participantes do Coletivo Ser, deem seu alô, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, Ana Luísa Fanganiello. Olá, tudo bem? Oi, todo mundo. Estamos aqui juntos. Estou ansiosa por esse momento. Eu acho que eu sou ansiosa, né? Porque eu estou sempre ansiosa por esse momento da convidada. Eu acho que né? já está na hora de conversar com as amigas sobre o ansiolítico. Estou pensando nisso também. Mas seguimos. Marina, vamos conversar sobre ansiolítico? Eu acho que você está num momento assim, bem oportuno para essa conversa. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma tarde. É sempre bom gravar com vocês. E é isso. Vamos lá, Tê. Oi, gente. Tudo bom? Sem novidades por aqui. Ainda estamos na pandemia. Ou não, né? Já é feriado. Muita gente já viajando, indo para a praia. Mas ainda estamos aqui gravando de forma remota. E também, assim, estou super ansiosa pelo programa, igual a Ana, mas não preciso de ansiolítico. E vamos lá. Essas são sempre as melhores. A psicanálise chama de negação. Vamos, Rafa! Então, Tereza, isso aí é umas 4 sessões para tentar convencer do ansiolítico daí. Bom, gente... Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex, todas as letras possíveis. Meu nome é Rafael Zene, estou meio doentinha, estou até afastada dos meus pacientes esses dias. Beijo para vocês. Segunda é feriado, mas terça eu estou de volta. E eu estou muito feliz também com a participação do episódio de hoje, até pela nossa convidada ser alguém muito querida pessoalmente. Tá? Eu só queria dizer que eu sou bonita. Pode ir, Bernardo. Sem mais. Bom, gente, também mandar um beijo para os nossos coletivers, né? Sempre bom falar com vocês. O tema de hoje é um tema bastante atual, bastante interessante, bastante polêmico e que traz muitas reflexões, porque pouco se fala desse assunto, apesar de ser algo bastante presente nas nossas vidas, pouco se fala desse assunto, né?
que é a objetificação do corpo gordo, e eu aproveito para acrescentar mais um tema junto aí, que é a gordofobia, que é algo bastante importante também, que tem muito impacto na saúde mental, na saúde sexual. Então é importante abordarmos tudo isso. E para falar desse assunto, eu gostaria de chamar ela, que é única, ela que é uma pessoa que faz parte da minha vida desde 2014, nos conhecemos em um show e logo em seguida conversamos no metrô, né? Ela que é psicóloga, professora, drag, travesti, coautora do livro Street Queens, pesquisadora e ativista LGBTQIA+, ela que é gorda, ela que é Duda Silva. Seja bem-vinda, Duda! E aí? Olá, boa tarde. Ficou faltando Olá. gostosa, mas tudo bem. E gostosa. É que eu não quis dar um spoiler tão grande assim, Duda. Então, deixei mais para o final, digamos assim. Vamos lá. Uhum. Duda, conte um pouquinho Primeiro, acho que você pode dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né, para os nossos coletivers. Fala assim também que você está muito feliz com o convite, todas aquelas coisas, tá? Aí a gente começa a entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todos, né? Estou emocionadíssima de estar aqui. Não estou nem me contendo de tanta emoção. Eu sabia. Agradeço o convite e é isso, é nóis. É isso aí. Duda é uma pessoa maravilhosa e super engajada nos movimentos sociais. Ela é super ativista, tanto da questão LGBTQIA+, quanto da questão do corpo gordo. Então, não tem pessoa melhor para a gente chamar para falar sobre isso. Exato. Tem uma outra coisa que eu queria enfatizar, que a Duda, né, Duda, não é um lance que eu acho muito bonito, que é uma defesa e uma militância para a arte, para a clínica, para a saúde, para o social, entende? E isso eu acho muito legal, como você consegue abranger e perceber e levantar temas que vão muito além das discussões banalizadas e repetidas, às vezes até sobre travestis ou sobre a pessoa gorda. Queria enfatizar isso também pelo lado psicóloga dela. É isso A gente aí. tá ficando emocionada, é um arquivo confidencial. Exato, agora é uma intervenção, pode entrar. Agora, na verdade, agora a gente vai chamar o Faustão. Exato. Só ele fala. Aí vira um monólogo. Duda, conte pra gente um pouquinho a respeito. Na verdade, eu gostaria de começar abordando, antes de falar do corpo, falando um pouquinho da gordofobia, né? Como é que você enxerga isso? E para a gente partir desse lugar e ir para a objetificação do corpo gordo e falar da sexualidade e tudo mais. O que é a gordofobia? Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui na minha cola, na minha pauta, né? O Bernardo já me conhece do outro podcast, né? Sou uma pessoa super preparada. Enfim. Quando a gente fala de gordofobia, né? Acho que é importante entender que essa palavra ela teve uma ressignificação, né? Porque quando a gente fala de fobia, a gente fala de medo, né? E a gordofobia na verdade, não é necessariamente um medo, mas eu entendo hoje a gordofobia como uma questão estrutural, né, que está mais ligada à repulsa que acaba se naturalizando na sociedade por aqueles corpos que são divergentes da norma. Tem uma trilha sonora. Tá rolando uma trilha sonora aí de alguém. Aí,
E aí é importante pensar, eu acho que não tem como a gente não entender essa questão como uma questão também sócio-histórica, né? Os modelos de corpos hoje, né, eles são o modelo que a sociedade prega, que o senso comum prega, eles são inatingíveis e inalcançáveis, e isso é um mecanismo de manutenção do poder. É muito importante ter isso em mente, né? Porque as sociedades, as pessoas que têm a maioria política, né? Maioria política são aquelas pessoas que estão no poder sempre, né? Seja em qual esfera for. Quando eu falo de política, eu não estou falando necessariamente de governo. Eu estou falando das pessoas que estão à frente das instituições que movimentam o nosso país, né? Então essas pessoas, elas ditam quais são os corpos que são dignos de serem respeitados, de serem apreciados, e isso vai perpetuando o inconsciente coletivo, né? Isso vai deixando marcas na população. Se a gente parar para pensar, na antiguidade a gente tinha aquele modelo curvilíneo, mais cheinho, a gente vê estátuas greco-romanas com um padrão bem diferente do que a gente vê hoje, né? Muitas vezes as mulheres, né, retratadas com seios fartos, quadril largo, né? O quadril largo durante um tempo foi sinônimo de fertilidade, né? Nos anos 60 a gente tem também um modelo ainda de mulher, entre aspas, mais desenhado e tudo mais, até que chega aí nos anos 90, nos anos 2000, onde a gente começa a ter um culto ao corpo magro, né? Então, a sociedade, na verdade, ela vai sempre tentar enquadrar um padrão, né? Então, aquelas pessoas que não se encaixam nesse padrão, elas vão ser vistas como última opção. Elas não vão ser dignas do apreço, do respeito, né? Então, acho que gordofobia é tudo isso. Não sei se eu falei demais, mas eu acho que abrange todo esse espectro, né? Tudo aquilo que nos afeta, que nós consideramos um afeto negativo, né? Tudo aquilo que nos tira do eixo, a gente tem que refletir. Se a gente está tendo ojeriza aquele corpo, porque esse é um movimento genuíno ou você está reproduzindo alguma coisa? Né? Quando nós nascemos, nós somos todos páginas em branco. E nós, nesse processo de crescimento e evolução, vamos assimilando do mundo todas essas sementes, essas ervas daninhas que acabam nos contaminando. E nesse processo nós vamos internalizando medos, traumas, regras, ideais, enfim, e isso com tudo, né? Não só a gordofobia, mas o racismo, que também é uma questão estrutural, a transfobia, a homofobia, né? Então, não tem como olhar para a gordofobia sem traçar um olhar também sócio-histórico. Falei demais, né? Não, querida, não, imagina, você muito arrasou. pelo contrário, aqui é o lugar para o convidado, a convidada falar bastante. Como você disse, você achou que estava no Roda Viva, não? Então, vamos chamar. Eu me lembrei, na hora que a Duda fala da história, de um fator bem interessante, que eu tive a minha primeira experiência profissional durante 5 anos foi no Instituto de Psiquiatria na USP, dentro do Departamento de Transtornos Alimentares da Infância e da Adolescência. E lá, quando a gente estudava e olhava para o movimento histórico, as primeiras anoréxicas, né, registradas estão associadas a uma questão religiosa, né, a anorexia miralis, que é a purificação. Em que momento também, né? É isso que eu me pergunto também no histórico, que é o corpo gordo ficou associado a um pecado, a gula, né? Por conta também de aparecer até um novo transtorno gravíssimo, que hoje a gente vê como anorexia nervosa, que é a influência mais estética, mas começou com essa coisa da pureza, né? Do limpar-se. Pro povo chocar, Santa Catarina de Sena, queridas, ela morreu de anorexia. Um monte de santa que a gente conhece que fez jejum e praticou jejum, as mortes
foram por anorexia, né? Então, o quanto essa ideia também, né, vem, né, além da questão estética, de uma questão pecaminosa, de uma questão de controle, poder. Sim, exatamente. E uma questão política, né? Porque se a gente parar para analisar a história da religião, entre aspas, e acho que nesse caso especificamente a gente está falando da Igreja Católica, né? Que, se as outras pessoas comerem menos, sobra mais para outras pessoas. Então, nada é em vão aí nesse processo, né, de construção da subjetividade dos sujeitos, né? Então, eu acredito muito nisso também, né? A gula, eu acho que é um grande marco disso, né? Se a gente está falando de uma população carente, né? Se a gente pensar numa população que passa dificuldades, né? Vamos incentivar essas pessoas a comerem cada vez menos, né? Porque isso também fortalece o sistema de produção para os mais fortes. Uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar também nesse processo histórico é que esse mundo em que nós vivemos, né, capitalista, e aí não estou propondo uma revolução, não é isso, né? Mas é só pra gente refletir. Esse mundo que pelo a gente menos vive... não por enquanto. A Ana só tava pegando a foice dela ali, ó. Eu já tava ficando animada aqui, não? Poxa, mas eu gostaria muito, né? Mas acho que difícil acontecer em curto prazo. Eu gostaria muito, mas é importante lembrar que esse mundo capitalista que nós vivemos, ele se apropria das pautas. E é por isso que o padrão de beleza também vem mudando ao longo do tempo. Por que hoje todas as grandes marcas de departamento têm um departamento plus size? Plus size entre aspas, né? Porque 46, 48 não é plus size, desculpa. Mas elas dizem que são. Tem algumas que são. Na C&A tem... Não pode falar marca, né? Ups. Pode, tudo bem. Pode, que a gente vai reagradar C&A patrocina o podcast. Então, é isso. Pode falar marcas desde que... Então, é importante pensar nisso também. Quais os interesses que estão por trás da manutenção desse padrão estético, né? Porque se a gente para pensar no ponto de vista capitalista, quanto mais gente frustrada eu tenho mais gente consumindo, né? Gente frustrada consome, e consome muito, né? Para suprir o vazio impreenchível. Então, acho que é importante fazer esse exercício de reflexão, né? Tudo aquilo que a gente direciona o nosso afeto é socialmente construído, né? Então, o que é isso que você está reproduzindo? Que olhar é esse que você está jogando sobre o outro? É um olhar autêntico ou você ainda está olhando o outro com óculos do senso comum, sabe? E eu acho, Duda, concordo plenamente, eu acho assim também que existe uma certa dualidade, porque assim, por um lado existe isso que é um poder de existir um padrão e como as pessoas devem ser, né, em termos de corpo. E por um outro lado, a indústria alimentícia produz alimentos que são altamente bons assim, para o nosso cérebro, né, que eles juntam muito a gordura com o açúcar. Então, aí a gente vive aquela dualidade. Putz, ao mesmo tempo que também existe um afeto também relacionado à comida, né? Por outro lado, não, eu não posso comer. Então, isso eu observo que isso gera muito sofrimento, assim, né? E aí as pessoas passam a olhar a comida como um vilão, como algo ruim, né? Exatamente. Eu sempre trabalhei no prato um tempo, que era lá no HC de obesidade mórbida. E tinha um caso de um menininho de 8 anos que ele já pesava mais de 80 quilos. E aí, quando a gente foi conversar com a mãe e tal, ela, que também era obesa, o que ela falou foi: eu nunca pude comer bolacha recheada à vontade. Eu sempre passei vontade de comer essa bolacha. E meu filho não vai passar.
E para mim isso foi muito simbólico, assim. Uma coisa que eu sempre procuro levar para a vida, para minha vida, né? E também procuro trabalhar isso no consultório. Anitta. O problema não é. O que foi? Tinha travado. Voltou? Voltei. Tinha travado. Tá. Não, Uma coisa que eu tá passando um carro aqui, gente, de fruta. Falando em comida, se tiver atrapalhando a gravação, morango de Atibaia, morango. É isso mesmo. Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar no consultório, e pra minha vida também, né? Eu entendo que o problema não é a coisa, mas é o que a gente faz com a coisa, né? A grande questão é que, geralmente, as coisas que nós recebemos do mundo e do senso comum, da sociedade, da cultura, que é isso como as meninas falaram, elas vêm cheias de intenções por trás delas, né? Se a gente parar para pensar que a maior marca de lanches do mundo e a maior marca de refrigerante do mundo tem laboratórios químicos especializados, né, só para desenvolver, né? A gente não está falando de cozinha, percebe? Uma comida artesanal, né? A gente não está falando de afeto na comida, né? A gente está falando de laboratório, né? De produto químico desenvolvido para isso que as pessoas vão consumir, né? Então, é isso, é o capitalismo, mais uma vez, tentando cooptar as pessoas, tentando seduzir, né? A comida... E aí se torna um produto, né? A comida se torna um produto também. Exato, se torna um produto, né? E aí é aquilo que a gente estava falando antes, você tem uma população frustrada, você tem uma população carente, como essa senhora, né? Ela se deixa cooptar, né? Ela não parou ela não consegue, talvez ela nem consiga parar para refletir sobre isso, né? Sobre isso que ela está reproduzindo, né? Ela não está elaborando, ela está reproduzindo uma coisa que foi colocada para ela sem questionar, né? E aí a gente chega numa grande polêmica, que é a polêmica do movimento Corpo Livre, né? Que tem aí vários youtubers e influencers, né? E a grande polêmica é de que o movimento Corpo Livre quer tornar as pessoas gordas, quer que as pessoas aceitem, sejam gordas e tudo mais, o que é uma grande mentira, né? É a grande piada da mamadeira de piroca. E as pessoas caem nessa mentira por conta desse estereótipo que elas criam sobre as pessoas gordas, né? O movimento Corpo Livre visa justamente entender que existe uma diversidade de corpos, que esses corpos precisam ser respeitados e desejados também, por que não? E eles podem ser corpos gordos. E gordo também não é sinônimo de doença, né? Tem muita gente gorda muito saudável. Tem gente gorda fazendo exercício. A Thaís Carla, que é ex-dançarina da Anitta, ela consegue fazer coisas que a minha tia, que pesa 50 quilos e tem 1,70 m, não consegue, sabe? Então, tudo é uma questão do olho, né? Seja magro, seja gordo, é uma questão de como a pessoa vai lidar com aquele corpo, o que ela está colocando para dentro dela, como ela está sendo afetada pela sociedade. Tudo isso influencia. Só que o estereótipo ruim cai sobre a pessoa gorda, porque é o que, nesse momento, na sociedade, foi classificado como um corpo dissidente. E a gente tem esse preconceito é naturalizado. A gordofobia, ela não é ainda vista como uma atitude condenável, como a homofobia e como outras por aí. Então, como é um comportamento naturalizado, as pessoas entendem que o corpo gordo também é público, né? Ele pode ser acessado a qualquer momento, no sentido de, nossa, vai comer tudo isso? Nossa, vai comer só isso? Olha o seu tamanho, né? Quando você come pouco, falam. Quando você come muito, falam. Porque os corpos dissidentes são vistos como público, são vistos como passíveis de serem acessados sem permissão, sabe? Eu só Pode falar. Não, é que eu lembrei essa coisa do vai comer só isso, vai comer tudo isso. Eu lembrei quando eu tava grávida, que tipo, chegou uma hora da gravidez que meu corpo virou público, não sei porquê, mas virou.
E eu lembro das pessoas falando, tipo, olha, você não pode mais engordar, hein? Ou, olha, você tem que fazer tal coisa. E eu lembro, as meninas sabem bem desse episódio, de uma médica que virou para mim e falou, você não pode comer mais nenhum brigadeiro. Isso porque, assim, eu não tenho sobrepeso nem nada disso, e não era nem o caso, assim, tipo, ela não me perguntou. Ela virou para mim e falou, você não pode comer mais nenhum brigadeiro, porque senão você vai explodir até o final dessa gravidez. Por quê, né? Aí eu falei, cala a boca e vai tomar no cu. Respondi, peguei um pedaço de bolo de leitinho, porque eu gosto. E comi, tipo. Mas é interessante isso da invasão dos corpos e de você ter a autoridade dada por não sei quem de cruzar essa barreira, né, do outro. Então, por exemplo, uma coisa que me choca absurdamente, você falando da gestação, é as pessoas chegarem e passarem a mão na barriga da grávida, gente. Eu recebi beijo na minha barriga no metrô. Tipo, uma pessoa abaixou e beijou minha barriga no metrô. Eu não sei quem é essa pessoa, eu só fugi. Dito isso, vai ver essa pessoa tinha parafilia de barriga. Pode ser. Sempre a Tara grávida. Agora você achou um, hein, amiga? Não, era uma mulher. Os corpos dissidentes, eles são colocados nessa posição muito em função, como eu disse antes, né, dessas pessoas que são maioria política, né? Por exemplo, se a gente pensar que a gente tem, quando falar minoria em partes, né? Porque se a gente para pensar que a maioria da população é feminina e negra, elas são maioria, na verdade, não são minorias, mas são minorias políticas, porque elas não detêm os meios de poder, né? Então essas pessoas que estão nas esferas de poder colocam o corpo gordo, o corpo trans, o corpo LGBTQIA+, como público, né? Na medida em que vão perpetuando os estereótipos, né? Porque, por exemplo, a mídia, a gente vê muito isso na mídia. A mídia é um grande exemplo disso. Como ela retrata as pessoas gordas. Por exemplo, todo mundo lembra da Dona Redonda. Todo mundo lembra aquela que explodiu na novela e tudo mais, né? Todo mundo lembra daquele menino do Zorra Total, da Valéria do Zorra Total, sabe? Então, a mídia exerce um poder muito grande, sobretudo nos últimos 20, 30 anos, aí que teve o boom da televisão e depois o boom da tecnologia, da internet, das redes, de perpetuar essa imagem de que o corpo dissidente é acessível a qualquer momento, sabe? As pegadinhas, você entra na internet, o que tem de pegadinha com gente gorda e com travesti não tá no gibi, sabe? E isso vai perpetuando no inconsciente coletivo a ideia de que eu posso xingar, eu posso falar, eu posso acessar aquilo ali sem sentir culpa. Tem até aquele documentário, né, Revelação, que é muito bom para ver essa parte da questão travesti, da questão trans na mídia. E essa coisa também do gordo ser engraçado, né? O corpo gordo, você tem que ser engraçada, tipo... Os estereótipos, né? Exato. Você me fez lembrar da Cláudia. Gente, eu vou botar uma ordem aqui, porque Tereza, ela quer falar, a gente não deixou até agora. Fala, Tereza. E ela tá conseguindo, o microfone dela tá funcionando, então a gente quer que a Tereza fale. Por favor, Tê. Não, Duda, quando você começou a falar, eu lembrei de uma amiga que eu tinha, assim, na escola. E assim, tanto eu quanto ela, nós éramos vítimas, assim, de bullying, né? Eu sempre fui muito alta e magra, e ela era baixinha e gordinha, né? E aí, eu lembro que quando tinha as festas, ninguém queria dançar com a gente, ninguém queria ficar perto da gente, então a gente acabou ficando muito amiga,
né? Então tem vídeos assim de aniversário de colegas e tal, em que a gente está sempre muito junto e nós somos amigas até hoje. E aí eu fico pensando em relação às crianças, porque quando a gente se conheceu a gente era criança, né? E depois na fase da adolescência, e o quanto tudo isso refletiu, né, na nossa construção, assim, como pessoa e tudo. E porque quando a gente fala, às vezes até assim, quando você começou a falar da indústria da beleza, né, da indústria da moda, existe sim uma indústria por trás disso tudo, né? E a gente cresce nesse espelhamento, a gente cresce também, não só numa construção de dentro para fora, mas muito do que a gente absorve de fora para dentro. E aí eu fico pensando assim, enquanto criança, enquanto adolescente, principalmente nessa fase assim da adolescência, que a gente precisa ser aceito, que a gente precisa de pertencer a um grupo, né, e que a gente precisa dessa confirmação também, né, do outro. O quanto que isso vai interferir e o quanto que isso reflete nessa questão da gordofobia, nessa vivência, como foi essa sua experiência? Como que foi isso para você, assim? A minha... Sanduíche! Lembrei isso na hora. Eu também lembrei. Que é bem parecido, acho que com o que eu estava falando no começo, né? Quando a gente nasce, nós somos uma página em branco, né? E aí é escrita para nós uma história que não é nossa, porque o ser humano é um bichinho que nasce totalmente vulnerável, né? A gente nem o crânio nasce totalmente formado, né? Fica ali com a moleirinha mole e tal. A gente é muito vulnerável. Às vezes a gente leva essa vulnerabilidade para o resto da vida, de tão vulnerável que nós chegamos até aqui. E aí nesse processo a gente vai pegando um monte de coisa do outro, porque a gente não tem repertório, a gente não sabe, a gente confia naquilo que a família, o cuidador, a escola, a cultura está dando para a gente. Daí, nesse processo, são plantadas essas sementinhas, né, que acabam se transformando em ervas daninhas, né, que estão na cultura e estão na sociedade. Comigo não foi diferente, né? Eu digo, a Mariana Xavier, que é aquela atriz da Minha Mãe é uma Peça, ela falou uma coisa que eu vi uma entrevista dela outro dia que tem tudo a ver comigo. Eu fiquei gorda tentando emagrecer, e eu também fiquei gorda tentando emagrecer. E hoje eu vejo fotos minhas de quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, que eu não era gorda, Hoje eu sou gorda, mas naquela época eu não era, né? E na minha família sempre foi uma questão, né? A questão estética e corporal, né? Eu lembro que a minha mãe fazia eu ficar dando volta na laje com 8 anos de idade porque eu estava acima do peso. E eu olho as minhas fotos hoje e eu não entendo que eu estava acima do peso. Eu era uma criança cheinha, fofinha, sabe? Não entendo que deveria ter sido a questão deveria ter sido tratada daquele jeito. Ok, tudo bem. Era o que ela tinha para me dar naquele momento, era como ela conduziu a situação. Isso deixou marcas? Deixou, né? Então, a vida toda, inclusive isso afetou a minha transição, né? Antes de eu me entender como travesti, eu sempre tive essa questão com o corpo, tomei remédio para emagrecer com 18 anos de idade, tomava tarja preta para emagrecer, tomei durante muitos anos, e hoje eu vejo as fotos, eu vi que era como é que eu esqueci o termo agora, mas eu me olhava no espelho e me via de outra forma. Não sei se era uma anorexia, mas... Uma distorção da autoimagem? Uma distorção corporal, uma distorção da autoimagem. Distorção corporal. Sim. E aí, isso me afetou a vida toda, assim, né? Quando eu me entendi como pessoa trans, inclusive, eu protelei muito a minha transição, porque eu achava que eu não podia ser gorda e ser trans. Não tinha trans gorda, sabe? Né? E eu falei, gente, eu vou ficar horrível, né? Gorda e trans, como assim? Né? Até que o processo de fazer drag, que é como eu conheci o Bernardo, né? Me possibilitou, né? Ter um contato maior com o meu corpo, né? Ficar ali
3, 4 horas se olhando no espelho, vendo todos os seus poros, todas as suas rugas, todo o formato do seu rosto, reconstruindo um outro rosto para criar a persona drag, me permitiu ter essa aproximação comigo mesma que a vida tinha me impedido de ter. A vida me afastou de mim mesma durante todo esse tempo, porque eu ficava tentando me ajustar a um padrão inatingível e inalcançável, e um padrão que não era meu aquilo, né? Então, eu fazendo drag foi uma forma de encontrar a minha autenticidade e aceitar o meu corpo como ele é, né? Hoje, um corpo gordo, né? E não ter vergonha disso e não me sentir inferior por isso, sabe? Então, é um processo, se aceitar como pessoa gorda nessa sociedade é um processo quase de reintegração de posse, sabe? Porque aí você tem que eliminar todos esses fantasmas que foram colocados para você na sua cabeça sem a sua permissão e pegar o seu corpo de volta para você mesmo, assim, né? Eu acho legal a gente enfatizar um dado, né, trazendo novamente a experiência em trabalhando com os transtornos alimentares. Vale lembrar, né, que a anorexia é o transtorno mental que mais mata, diretamente falando, por conta da rapidez, né, da falta de nutrientes e de quanto afeta o organismo diretamente, mas mata mais rápido do que uma depressão porque a gente não conta o suicídio ou essas questões como a forma da morte, né, do transtorno mental. Então, se nós temos os transtornos alimentares, que são os piores, digamos, mais graves transtornos mentais em relação à ameaça à vida, os assuntos não estão interligados do quanto, né, a gordofobia, a construção do padrão, né, a exigência de determinadas coisas chegam e levam a pessoa a esse estado, né? Eu comecei estagiando nesse local e eu estava no 3º ano de faculdade. Quando eu vi uma anoréxica pela primeira vez, né, que era uma moça de 1,60 m e poucos, eu lembro até hoje que ela tinha 23 quilos, naquele momento eu entendi o que é a nossa profissão. Naquele momento caiu a minha ficha do que seria saúde mental. Entende? E se vendo gordo, e eu lembrei um outro fator também da influência da mídia, Duda, que teve um bafo uns anos atrás no México, que eles fizeram estava tendo problema de obesidade infantil, daí eles fizeram e contrataram alguma equipe e fizeram algumas determinadas propagandas X. Passaram-se 2 anos, o aumento imenso de bulimia e anorexia nervosa foi entendeu? Foi muito maior do que se tivesse as crianças obesas e praticando, sei lá, uma reeducação alimentar, se fosse necessário, que eu gostaria de entrar também nessa discussão, né, dos médicos, porque sempre no consultório dos psicólogos vem essa questão, né, que tem médico que é muito mal educado, que só quer emagrecer a pessoa não está lá por isso, entende? Vê que os exames estão tudo bem, mas que não sei o quê, eu escuto muito isso vindo de pessoas gordas. Gostaria de ouvir também, tanto da Duda quanto dos médicos, essa questão do limiar da saúde, do limiar do que é cobrado, se a medicina tem esse direito todo, como que funciona isso? Eu trabalho como nutróloga, né, então faço bastante esse trabalho, assim, confluindo a psiquiatria com a nutrologia, né, então eu acho que são 2 questões. Uma delas é uma questão estética e de como a pessoa gostaria de ser, assim, né? Que também permeia muito isso que a gente está falando de padrão. Uma outra questão é saúde, assim, o quanto em um corpo gordo aquela pessoa se encontra saudável. E uma outra questão é, assim, como ela se alimenta e de que forma e como e de que e por que se alimenta, né? Então, acho que são 3 questões que a gente que são importantes de serem avaliadas, né? Então, assim, não é emagrecer a qualquer custo, que eu acho que é talvez uma abordagem
que muitas vezes acaba sendo feita pela medicina, e aí eu acho que é mais iatrogênico do que realmente um tratamento, um cuidado. O que é iatrogênico? Iatrogênico é quando faz mal, quando alguma abordagem médica faz mal à pessoa, né? Então, assim, eu acho que existe uma forma de ver isso muito mais como uma construção de saúde, independentemente do corpo, né? Do que realmente chegar em um padrão, né? Então, assim, desmistificar essa questão de que precisa-se existir, assim, uma redução, uma restrição alimentar. Eu acho que é muito mais uma postura mais educativa e bastante delicada. Eu acho que a gente tem que olhar para isso de uma forma assim, super individualizada, porque dependendo do paciente, dependendo do quanto aquela pessoa sofre, a gente nem pode, por exemplo, fazer uma avaliação de composição corporal. Talvez esperar isso em um momento subsequente, onde aquele indivíduo vai estar mais estável, podendo receber esse tipo de informação, né? Então, eu acho que é extremamente delicado e não é assim algo matemático, né? É algo extremamente individualizado mesmo. Vou falar. Eu acho que muito legal que a Marina disse. E quando a gente avalia, né, essa questão corporal, a gente, e eu falando como psiquiatra, e eu não sou nutrólogo, mas eu trabalho com sexualidade, trabalho com saúde mental da população LGBTQIA+, e a questão corporal é muito presente em todos esses contextos, né? E é bastante interessante como tem que ser uma abordagem, como a Marina disse, extremamente individualizada, né? Porque é para não colocar ou padronizar todo mundo, né? Então, como a Duda falou anteriormente, não é porque a pessoa é gorda que ela tem alterações de saúde, né? É como o senso comum acredita, né? Então, tem pessoas gordas muito, muito saudáveis e tem pessoas magras que são, do ponto de vista metabólico, absolutamente zoadas, né? Então, isso não é uma coisa de tudo ou nada. É claro que, se a gente pensar em fatores de risco, então, por exemplo, se a pessoa ela é hipertensa, diabética, cardiopata, tem um monte de fator de risco, a gente tem que ir tirando os fatores de risco. E a obesidade pode ser um desses fatores, mas não é o único fator que tem que ser olhado ou combatido, digamos assim, porque a medicina ela também tem esse olhar, talvez gordofóbico, talvez não, e tem mesmo, se a gente for pegar estudos e falando, saiu na Nature, acho que foi em abril, um consenso internacional de mais de 100 entidades contra o estigma da obesidade, né? Então são várias instituições, associações e tudo mais que trabalham diretamente com pessoas gordas e que um dos problemas de saúde mais relevantes nas pessoas gordas na verdade, são os problemas desencadeados pelo estigma, né? E não necessariamente pelo peso. Então, o que esse estudo mostrou, por exemplo, é o impacto que o bullying,
que o preconceito, que tudo isso tem na saúde mental, e a gente sabe que saúde mental não é indissociável de saúde física, né? E o impacto, então, que o eixo de saúde mental, saúde corporal pode trazer, como o estigma favorece que as pessoas deixem de se socializar, como o estigma favorece que as pessoas muitas vezes engordem mais do que elas gostariam, né? Então não é uma questão de eu sou gordo, não gosto do meu corpo, é de o que a gente vê muito, né, na clínica da pessoa LGBT, é a sociedade ver o meu corpo ou me ver como algo diferente, que eu não pertenço aqui. Então eu passo a observar isso como algo ruim, como algo deletério, né? Então tem um monte de fator, e aí algo que eu achei bastante interessante foi que tem vários comentários que a gente vê, né, escuta e muitas vezes até fala. Então, por exemplo, em relação à pessoa gorda ser sedentária e não fazer atividade física, como se ser gordo fosse algo exclusivamente volitivo, né? E tem muitos estudos que mostram que a pessoa gorda muitas vezes tem uma atividade física maior do que a pessoa que não é gorda, né? Que tem talvez a questão seja um gasto calórico menor, e aí as pessoas a medicina ainda não sabe como isso acontece. Acredita-se que possa ser algo genético, pode ser algo epigenético, então tem um monte de coisa aí envolvida e que quebra com todo o discurso biológico exclusivo, assim, não, ou moralista, né? Você é gordo porque você não faz exercício, você é gordo porque come demais, você é gordo porque você quer ser gordo, você é gordo porque você é preguiçoso, e aí isso só reforça o estigma, né? Agora quem falou demais fui eu, Duda. E aí acho que a Ana levantou a mão, e aí eu queria também, depois disso, migrar para a parte da objetificação mesmo dos corpos, como é isso, como é a questão sexual e tudo mais. Eu levantei a mão exatamente para puxar para esse gancho. Olha, transmissão de pensamento. Você vê? Você vê? O WhatsApp aqui embaixo, mentira. Eu estava pensando nisso, na questão da objetificação, nessa coisa do corpo gordo. Ele pode ser motivo sexualizado, né? Ele pode ser um lugar de prazer, mas eu não posso andar de mão dada na rua, porque eu não posso assumir essa pessoa. Eu lembro, né, nesse lugar, no Prato, né, que eu trabalhei, o nome já é horrível, né, mas tudo bem, era esse o nome, que tinha algumas das pacientes que elas falavam isso, assim, que elas eram muito assediadas, que elas transavam muito, mas que não eram assumidas, assim, tipo, o cara não assumia ela, ou a menina não assumia que estava com aquela pessoa. Eu acho isso muito doido, queria que a Duda falasse um pouco disso. Então, como o Bernardo falou logo no comecinho, né, foi bem, eu pensei em procurar alguma bibliografia além da minha experiência, né, e foi muito difícil encontrar uma bibliografia específica sobre objetificação do corpo gordo. A gente tem bibliografia muito forte de objetificação da mulher, de uma forma geral, mas a objetificação do corpo gordo eu tive bastante dificuldade de encontrar. Eu encontrei um texto, até vou recomendar aí, depois vou passar para vocês colocarem não sei se vocês deixam na descrição, que é a revista Impressão Digital da Universidade Federal da Bahia. Tem um artigo de 2017, que é Grandes e Invisíveis, relatos sobre fetichização no corpo da mulher gorda. E que tem, inclusive, um vídeo da Alexandra Gurgel, que é A Solidão da Mulher Gorda.
Então fica aí 2 dicas para quem quiser pesquisar e que acabaram caindo no mesmo lugar que eu já, na mesma pauta que eu já pensava em trazer, né? Então, essa questão do não assumir, e aí é a grande falha na Matrix, né, que eu costumo dizer. Por quê? Porque a Matrix, se a gente pensar o senso comum, a sociedade, quer todo mundo igualzinho, homogêneo, né? E não somos assim, impossível, né, de sermos assim. Aí vem o grande mal-estar, né? Falando freudianamente, né? O Bernardo adora isso, né? E aí vem o mal-estar, né? De por que não a sociedade vende uma coisa para nós que não existe, que não aparece, não dá conta, né? E aí a gente tem um corpo que é estigmatizado, por um lado, que sofre preconceito, mas por outro é um corpo, para alguns, farto, abundante, né? Um corpo com muito lugar para pegar, como dizem, né? E aí, essa é a grande falha na Matrix, né? De um lado a gente vê uma repulsa pelo corpo gordo e do outro a gente vê o corpo gordo visto como um pedaço de carne, um corpo gordo visto como, se a gente parar para pensar, né, num ponto de vista, eu posso falar da minha experiência como travesti, como pessoa do espectro da feminilidade, né, um pedaço de carne para a sociedade falocêntrica ir lá e espetar, literalmente, né? Então é isso, né? Então e é interessante a gente entender, e aí a Zene talvez possa falar melhor disso do que eu, né? Que é a nossa sexóloga aqui, a diferença de fetiche para objetificação, né? Porque o fetiche eu entendo que ele está dentro de um espectro que pode ser saudável, né? Em um determinado grau, né? Um interesse sexual que pode ser compartilhado, né, com o outro e pode servir para a manutenção das relações ou para o aparecimento de relações, né? E a objetificação não, a objetificação eu entendo que é reduzir a pessoa única e exclusivamente àquilo, né? Então geralmente o objetificador, a objetificadora ou objetificadore, porque hoje a gente vê um espectro bem amplo de pessoas que não são gordas e objetificam os corpos gordos, né? Que usam de vários artifícios para satisfazer o seu desejo, né? E aí se aproximam das pessoas gordas única e exclusivamente com interesse sexual, mas usam isso, o artigo lá da Universidade Federal da Bahia fala bastante, né? Que geralmente, por tudo isso que a gente conversou até agora, muitas pessoas gordas estão sozinhas, estão isoladas, muitas pessoas gordas ainda não tiveram nem o primeiro beijo, às vezes até nunca tiveram relações sexuais, tem muitas pessoas gordas que nunca olharam partes do seu corpo, tem gente que não olha para o próprio genital, tem homem gordo, né, que não olha para o próprio pênis porque tem vergonha dele ser pequeno. Tudo uma construção social, né, que faz a gente olhar para o nosso corpo não com o nosso olhar, mas com o olhar do outro. Então, essas pessoas que objetificam, percebendo isso, se aproximam de nós, pessoas gordas, para satisfazer as suas vontades e usando de vários artifícios, né, entre eles a sedução, né, para cumprir lá o seu objetivo de satisfazer a sua necessidade sexual sem precisar se envolver, sem precisar se assumir, né? Porque um corpo gordo não é um corpo visto pela sociedade como um corpo agradável, como um corpo belo de ser visto. Então, para que eu vou comer a gorda e levar ela no cinema? Vou só comer, né? Não, disse muito bem mesmo. Sobre a parte da humanização, né? Pode falar, mas é sobre essa diferença de que a objetificação, né, como o próprio nome já diz, ela tira a humanidade. Para o fetiche precisa
da humanidade, entende? Porque existe a troca, existe a conexão, existe para o fetiche existe a relação. Na objetificação não existe, é o bel prazer, né? Assim como o objetivo, a minha piroca para bater a minha punheta, eu vou lá e posso objetificar um corpo gordo, um corpo negro, um corpo trans. Queria falar um pouquinho dessa questão do fetiche. Existe aí um espectro, assim, né? Por um lado, o fetiche em si, que nem o Rafa falou, tem tudo a ver que, assim, é o interesse sexual por características de um corpo, né? Por partes de um corpo, dependendo de como seja. Só que tem uma pessoa ali que está sendo vista, né? Então, o fetiche em si, ele não, na minha percepção, né, não mora um problema em si, a não ser que isso venha acompanhado de uma objetificação. E num espectro de maior gravidade, assim, existe o fiderismo, que é uma parafilia de gordura, em que isso é bem mais comum nos Estados Unidos, mas quando eu estava fazendo meu mestrado, eu me aprofundei um pouquinho nisso, que eu achei bem interessante, que é assim, o interesse sexual em ganhar peso, ou ver outras pessoas ganhando peso, ou de ter relação sexual com comida, né, junto com comida além de uma pessoa. Então, e tem um aspecto bem grave disso, que são pessoas que comem tanto e vão ganhando tanto peso até mesmo morrerem, assim, porque elas têm um objetivo de ganhar peso absurdo, que vai, assim, até, sei lá, preciso ganhar até 250 quilos, uma coisa meio fora do que é considerado, sei lá, saudável, minimamente saudável, assim, né, para uma pessoa. Então, quando você falou sexo com comida, eu fiquei imaginando aquele American Pie lá, que o cara transava com uma torta, né? Tipo, sexo com comida. Não, mas frango, não é assim, é assim, ó, a pessoa tá com outra e, assim, além de estar com outra pessoa, ela tá, assim, com pizza, com... Ela fica comendo. Ela come enquanto transa ali. Não, eu imagino, o que eu entendi, que a pessoa coloca... Põe a pessoa de 4 uma pizza em cima. Isso, tem um nome que acho que é fiderismo, que é feed de comida em inglês, fiderismo, né? Que é, como ela disse, né? É uma prática que tem um prazer. Eu tô vendo a minha colinha aqui, tá? Que eu tinha visto isso também. Prazer afetivo, né? Em alimentar o outro e ser alimentado e observar a pessoa se alimentar, né? Isso tem uma e ganhando peso aí também. Isso, mas aí a gente cai de novo em tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Como é que tá a subjetividade dessas pessoas para entenderem que elas precisam disso para sentir prazer, que elas precisam, né, agredir o corpo delas. Eu sempre falo, né, na clínica, que o problema não é a coisa, muitas vezes, mas o que a gente faz com a coisa, né? Então, o que leva elas a agredir o corpo delas dessa forma? Então, a gente está falando de pessoas que estão emocionalmente abaladas, né? E muitas vezes sem perceber, né? Assim como existe essa indústria, que, principalmente aqui no Brasil, que alimenta a indústria da dieta, né? Que alimenta canais de comunicação diariamente. Você vai em qualquer banca de jornal, você vê 10, 15 revistas de dieta diferentes, né? Dieta da melancia, dieta da lua, dieta da berinjela, dieta da parede, daqui a pouco tem, né? Você come concreto, tijolo, não sei, né? Emagrece aquela. E tá tudo em busca disso, né? De criar, mais uma vez, criar padrões inatingíveis, inalcançáveis, deixar as pessoas frustradas para que elas consumam. E assim, geralmente nas capas são assim, alguns corpos super editados, né? Que sem não umbigo. São nem reais, assim, não são reais. Daqueles que não tem nem umbigo. Isso. Tereza quer falar. Não, fazendo só um link com o que eu tinha dito antes em relação à adolescência, né? E o quanto que essa autoestima
E aí, fazendo essa ligação da adolescência com a autoestima e com a própria sexualidade, né? E tem um estudo que mostra que, por exemplo, as mulheres que têm obesidade ou adolescentes com obesidade, elas transam mais cedo até, comparando com outras meninas que têm um padrão, né, dentro do padrão de beleza. Sim. Eu estou ouvindo que saiu todo mundo. É que mudou a tela só, pode ficar tranquilo. Deram zoom em você, isso foi então, aproveita, faz um carão. E o que ela faz? Nesse estudo mostrava isso, né? Que essas meninas adolescentes que estavam, entre aspas, ditas fora do padrão de beleza, elas transavam mais precocemente do que aquelas que estavam dentro do padrão de beleza. E também se colocavam em situações de comportamento mais de risco, transavam mais sem camisinha, tinham mais múltiplos parceiros, mais práticas sexuais, nessa questão, correlacionando também com essa questão da autoestima, né? E como elas não se sentiam dentro desse padrão de beleza, elas se colocavam numa postura, entre aspas, aí, mais submissa. E isso me lembra também uma fala que eu ouvi eu acho que é da Bia, esqueci o nome dela agora. Não foi... Gremion. Bia Gremion, eu acho. E ela falava isso, que ela ouvia quando criança o pai fazendo brincadeiras em relação ao corpo da mãe, muitas piadas em relação a isso, e ela questionando também essa relação hétero, né, em que os homens héteros colocam essa cobrança em cima do corpo feminino, de um corpo perfeito, de um corpo dentro do padrão de beleza, e o quanto que isso chocava com o que ela pensava, o quanto que isso pode diminuir a autoestima da outra pessoa também, né? Então essa relação da autoestima com a sexualidade, com o corpo gordo, com o que se espera, o machismo aí também talvez embutido nisso tudo. Enfim, eu acho que é interessante a gente ver esse aspecto. Nesse artigo da Universidade Federal da Bahia, lá da impressão digital, inclusive, ele cita que muitas mulheres gordas se sujeitam a relacionamentos abusivos por conta de terem autoestima baixa, né? E a minha experiência também passou por esse lugar, né? Eu também me expus a várias situações de risco porque entendia que o meu corpo não era desejável. O meu corpo não era um corpo digno de ser prazeroso para o outro, né? Então o que aparecia, a gente ia sem pensar, e muitas vezes me colocando em situações de risco porque achava que se não fosse aquilo, não ia ter outra coisa, né? Então acho que isso deve estar diretamente ligado ao fato dessas meninas ou dessas pessoas gordas começarem a ter uma vida sexual precoce, justamente porque elas se veem numa posição de extrema carência, onde, já que eu não vou ter nada, pelo menos eu tenho isso, né? Mais uma vez aí a sociedade cooptando o nosso pensamento para nos colocar à margem, para nos colocar abaixo, né? Uma coisa que a Tereza falou e que você falou também, que é bem interessante, Duda, é essa questão de tentar exercer um poder sobre o corpo do outro, né? Então, assim, eu quero uma mulher magra ou eu quero um homem sarado e, bom, é o que eu quero e você me dê isso, né? E então, nos relacionamentos heterossexuais, né, isso é algo bastante comum nos homossexuais também, né, principalmente entre os homens gays, a questão do padrão, né, do gay padrão, digamos assim, então de ser malhado e tal, né, e tem todas as discussões a respeito disso.
Mas é muito comum a gente ver no consultório essa demanda das mulheres, né? De que o marido, o namorado fala que ela tá feia, que ela tá gorda e tal. E aí, hora que às vezes ela leva o marido, o namorado, fica na sala de espera, você abre a porta, você leva um susto, né? Você fala assim, não, deve ser o rei, o cara mais lindo do mundo, né? Que tá com essa solicitação, e você fala assim, meu senhor, se olhe no espelho, né? Então cada um, né, cuide do seu próprio corpo e das suas necessidades, né? Eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? E que talvez esse lance da objetificação seja também tenha esse lugar, né? Então o gordo, a gorda serve para transar, porque transa bem, porque é quente, faz coisas que a magrinha ou o magrinho não fazem, né? Mas para ficar do meu lado, para casar, para sair, levar na festa da firma, tem que ser o padrão das 10 revistas que tem na banca na frente de casa, que a pessoa não tem nem umbigo de tanto Photoshop, né? Isso é um ponto. E o outro ponto que é interessante, também trazendo um pouco esse lance de autoestima, de estigma, é que a gente escuta muito, né? Fulano não conseguiu pegar ninguém, aí no final tinha a gordinha lá no fim da festa, foi lá e pegou a gordinha, né? Aí levou para casa, transou e nem quer mais saber da gordinha. Então é sempre assim, né? Ou, a festa tava, né, terrível, não tinha ninguém que desse para pegar, porque só tinha gordo, sabe? Coisas desse tipo que a gente escuta e que são coisas absurdas, né? Ou, quer ver, não precisa ir longe, aí trazendo para a realidade dos homens cis gays, né? Essas pool parties, né? Então, as pool parties, né? Pool party, né? Quero ver a festa de piscina que tem alguém com o corpo fora do padrão. Se tem alguém com o corpo fora do padrão, é alguém que normalmente ou é caricato, né, estereotipado e que preenche a cota do chaveirinho, né, ou é alguém que está nessa festa vestido dos pés à cabeça. E uma coisa interessante que você está falando aí em relação ao universo gay, né, masculino, é que e a minha experiência antes da transição, eu acho que passa muito por isso, porque antes da transição era muito difícil para eu encontrar um parceiro, sendo, na época eu me entendia um homem gay, né? Porque dentro do mundo dos ursos e dos bears, que são os apelidos, as nomenclaturas das tribos dos homens gays, fortes, né? É que se você está acima do peso, você tem que ter barba, né? O acima do peso está relacionado à virilidade, à masculinidade, né, e tudo mais. Então, como a nossa amiga ali muito bem pontuou, a questão da objetificação permeia muito o machismo e o falocentrismo, totalmente, né, porque o machismo é a base estrutural da sociedade que acaba meio que ditando todas as outras opressões, né. Eu sou muito mais acessada hoje, depois da transição, os homens me acessam muito mais hoje, depois da transição, né, tendo uma imagem feminina do que quando eu era um homem gay, porque eu era um homem gay afeminado. Eu era um homem gay que dava pinta, dava close, né? E aí a gente também vê esse machismo dentro do universo gay masculino que faz com que muitos homens gays entrem naquele limbo também de se isolar, de não se relacionar com ninguém, de ter vergonha do próprio pênis, né? E acaba virando um ciclo sem fim, né? Até se a gente pensar também assim nas relações hétero, né?
E pensando assim, homem, mulher, existe um conceito aí, né, de que tipo, um homem gordinho, tipo, tudo bem, né, esse homem gordinho ele vai ser o provedor, ele vai, né, ainda é como se fosse assim, um homem gordinho é aceito, a mulher não, porque essa cobrança por um padrão de beleza, eu acho que ainda recai muito mais sobre a mulher do que no homem, né? Então eu acho que isso dentro da sociedade também é diferente. Então para a mulher, né? Exato, para a mulher vem muito mais pesado essa busca desse padrão, né? É o machismo mesmo, né? E é como o Bernardo disse, né? Muitas vezes é muito mais fácil para a mulher, para a pessoa que está aí no espectro da feminilidade, enfim, se envolver com um homem ou com uma figura masculina fora do padrão, digamos assim, do que para um homem cis, hétero, por exemplo, se envolver com uma figura fora do padrão, né? A gente tem essa sociedade que marca tudo baseada no machismo, no falocentrismo. Então, estar com uma figura padrão, aceita pela sociedade, bonita aos olhos dos outros, também é uma forma desses homens delimitarem o seu lugar de poder na sociedade, né? É bem isso. Pode falar, Rafa. Não, eu acho que eu disse isso no episódio passado. Cada um no seu quadrado cuidando do seu redondo. Ficaria perfeito. É bem isso. O que eu ia falar, que a Duda tocou nesse ponto, por exemplo, que os homens gays, eles são muito segmentados, homens cis gays, apesar da gente olhar como, né, são homens gays, aí você acha que é uma coisa só, né? Mas é muito segmentado, tem muitos padrões, e é bastante interessante quando o que ela disse em relação aos bears, né? Que tem muita gente que fala assim, nossa, eu adoro bear, tem um tesão em bear e não sei o que. Aí você vai ver, você pergunta, o que é bear pra você? Aí é um cara super malhado, que tem um pouco de pelo em algum lugar ali e barbudo. Aí é um lenhador, né? É um lenhador, né? Você olha e fala assim, isso é bear e tal. E aí é uma Barbie peluda, né? Exato. E aí tem essa discussão mesmo entre as bears, né? Os bears, dessa autoidentificação, como é que é isso, né? Mas eu acho que a gente pode, em algum outro momento, discutir as subculturas, né? Acho que a Ana quer falar. Diga, Ana. Só um parênteses que eu fiquei pensando aqui nos menininhos trans é porque tudo faz parte dos meus afetos, né? Nos homens trans, que quando estão no começo de transição, essa questão da cobrança do emagrecer e essa coisa do mas você vai tomar testosterona, então você vai ter que emagrecer. E qual é o padrão do que um homem trans tem que ser também. E eles têm essas questões aí, né? Então, hoje em dia já tem o homem trans todinho, né? Que é aquele que fica mais... não fica malhando e tal, e tá tudo bem. Mas, enfim, era isso. Vamos fechando por aqui. Mais? Tá todo mundo satisfeito? Comentários, dúvidas, sugestões, questões? Eu só acho que os ouvintes vão perguntar pra gente qual que é o nosso segmento dentro das bichas. A gente é bonita. Deve ser. No mínimo. Vocês são twinks, né? Ai, amei, obrigado. Twinks Kerma aqui, gente. Não, e daí, pelas costas gay branca, entende? Bom, eu adorei, eu acho legal que a gente debateu isso. Vale enfatizar que nós estamos discutindo a objetificação e a questão da padronização de beleza e do corpo gordo fora dessa
padrão de beleza. A gente não está discutindo aqui o comer problemático ou quaisquer outros transtornos que poderiam gerar outros problemas que a gente pode voltar uma hora. Por que eu estou citando isso? Tem algo que permeou toda a conversa e em alguns momentos entre um comer que a pessoa vai notando que influencia, inclusive, isso é importante, sabe? Porque a gente come os nossos afetos. Normalmente, quando eu atendo bastante pessoas, né, que desejam compreender o seu comer. E o que a gente mais nota dentro desse comer, seja um comer exagerado, seja um comer mais anoréxico, mais restritivo, a gente não dá nome, a gente não sabe o que está por trás. E isso já vale, dá para a gente voltar uma hora, mas eu só queria enfatizar que a questão levantada aqui é da objetificação do corpo, tá? Isso é importante mesmo para não... E ele concorda comigo. O Freud. Um beijo, Freud. E uma das questões, depois eu passo no link também, passo o link do consenso lá que saiu na Nature, que uma das discussões muito grandes é de ser do corpo gordo ser uma condição, né? Então, você ser gordo, ponto, ou de ser uma doença, né? Então, tem-se uma discussão muito grande da despatologização da gordura, né? Despatologização dos corpos gordos, e isso é bastante importante, né? Entender, como a gente já disse ao longo do episódio, que ser gordo não é sinônimo de doença. Da mesma maneira que ser magro, ser bombadinho, ser padrão, ser garota fitness não é sinônimo de saúde, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Duda, muito obrigado pela sua participação, amamos, venha sempre. A senhora sabe que vai voltar, né? É sempre bom discutir com a senhora. Gente, amei, Duda. Você falou umas coisas muito pertinentes, interessantes. Obrigada mesmo. Não, Duda arrasa, ela vai voltar. Obrigada. Também adorei, Duda, muito obrigada, tá? Por ter participado aqui com a gente. E eu queria só, assim, deixar uma reflexão mais nesse final mesmo, porque tem se falado muito sobre as redes sociais, sobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas, principalmente em relação aos adolescentes. Então, por isso que eu acabei falando mais dessa construção aí, né? Construção de autoestima, construção de sexualidade e essa busca desse padrão de beleza. Então, assim, eu acho importante, talvez até como você poderia deixar aí uma mensagem para adolescentes que estão aí nesse processo, que se veem fora desse padrão de beleza, como encarar, como seguir em frente, porque eu acho que existe muito essa comparação, e essa comparação com o não real que tem nas redes sociais, tanto de filtro, quanto de Photoshop, quanto de tudo, causa muita frustração, né? E principalmente nessa população aí nos adolescentes, né? Mas é isso. E fique à vontade também, Dodinha, para falar o que quiser, mandar beijo para quem você quiser, solicitar nudes, fique à vontade. Eu quero só agradecer também e falar que eu fiquei caindo e aí eu não consegui participar direito. Mas antes que termine, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E completando o que a nossa amiga ali falou, né? Acho que é importante para os jovens, adolescentes, mas não só para eles, mas para todo mundo que estiver ouvindo o podcast, que entender as redes sociais como uma ferramenta para a vida real. Né? As redes sociais, elas são um simulacro, elas não são a vida real. É muito importante ter isso em mente, né? Porque a nossa relação, sobretudo agora na pandemia, com o mundo digital, pode causar um adoecimento na medida em que a gente se dedica tanto àquilo como se aquilo fosse de verdade, né? E sigam a Margot Tonhon, que é uma influenciadora, uma mulher trans gorda, que tem inclusive uma campanha que chama hashtag Pele Possível e hashtag Sinaliza o Retoque, que é uma campanha para realmente
ir na contramão desses efeitos e dessas coisas, desses aplicativos que desumanizam as pessoas, né? Que deixa todo mundo, como disse aí o Bernardo, sem umbigo, né? Todo mundo com aquele efeito, com a mesma cara, né? Permitam-se e entendam que o senso comum quer que todo mundo seja igual, mas isso é impossível. Obrigada. É isso aí. Beijos. Um beijo para Rafa Fini, que está aqui conosco. Maravilhosa beijo pra sempre. Luzi, que falou que Duda é maravilhosa. Um beijo para a Thalita, que falou comigo essa semana, nossa coletiver número 1. Então, um beijo para todos nossos coletivers. Beijo, pessoal. Continuem seguindo a gente. Estamos em todas as plataformas. Vamos lá, Deezer, Spotify, Apple Podcast, não se esqueça, 5 estrelinhas e tudo mais. Estamos no Instagram, no YouTube, Facebook. No Instagram somos @coletivoser. Vamos lá, sigam, mandem mensagens e lá vocês podem também encontrar os nossos perfis pessoais. Okidoki, muito obrigado, beijinhos e fiquem bem. Juízo, mas não muito. Tá bom, vou tirar uma foto aqui final, gente. Faz carão. Eu não falei minhas redes, esqueci. Volta, fala suas redes. Verdade. Gente, me sigam no @DudaSilvaPsico e no @PiorDrag, que é o meu de drag. Então todas as minhas redes de drag são @PiorDrag. Beijo. Agora a foto do carão. É isso aí. Beijo.